parábolas de Jesus é um assunto muito importante para a nossa igreja hoje, porque uma igreja discipuladora, ela precisa primeiro ser discípulo. E quando nós falamos em discipulado, nós falamos em seguir. Nós estamos vindo de uma caminhada muito empolgante sobre as bem-aventuranças de Jesus. Jesus, quando ele pronuncia as bem-aventuranças, ele pronuncia no início do Sermão do Monte. E no final do Sermão do Monte, Jesus fala uma parábola que é conhecida como a parábola dos dois fundamentos. Essa parábola, Jesus está assemelhando a pessoa que ouve os seus ensinamentos e coloca em prática como um construtor prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Então, nós vamos partir de 4 perguntas cardeais que vão nos nortear para melhor compreender os ensinamentos de Jesus. A primeira pergunta, então, é: por que estudar as parábolas de Jesus? Jesus disse, os evangelhos, eles nos relatam que Jesus ensinava tudo por parábolas e não ensinava nada que não fosse por parábolas. Então, se nós quisermos aprender sobre os ensinamentos de Jesus, nós precisamos compreender o que são as parábolas. É porque Jesus ensinava por parábolas. Essa pergunta foi feita pelos próprios discípulos na época. E quando então os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, ele faz uma citação do profeta Isaías. E talvez o que vai confundir um pouquinho as nossas mentes é se de fato as parábolas eram para facilitar o ensinamento de Jesus ou se era para dificultar a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Por isso nós precisamos saber de fato por que Jesus ensinava. Será que era um mistério ou será que era algo de fácil compreensão? A terceira pergunta, e que talvez cause um pouquinho de divergência, é: o que é uma parábola? Nós precisamos saber o que é uma parábola. Nós precisamos ter em mente que as parábolas foram ditas numa linguagem, numa cultura grega, mas de uma influência judaica, de uma influência da Palestina. E talvez muitos vão dizer que parábola são ilustrações, parábola é colocar algo ao lado de alguma coisa, mas o que de fato é uma parábola? Nós vamos ver nessa nossa caminhada que parábola é muito mais do que uma ilustração. As parábolas eram o próprio ensinamento de Jesus. E por isso nós precisamos saber de fato que parábolas não eram meramente alegorias ditas por Jesus, mas era o próprio ensinamento sendo dito de uma forma que os ouvintes pudessem entender. A quarta e última pergunta, que serve para nos nortear numa melhor compreensão sobre as parábolas: qual o significado das parábolas? Você vai ver que a gente está há 2000 anos praticamente da origem que elas foram ditas. E talvez o maior problema e a maior busca é tentar chegar ao significado original dessa parábola. Será que essas parábolas tinham vários significados, tinham um significado específico? Algumas das parábolas Jesus deu a explicação, mas outras Jesus não deu. Então, muitas vezes a gente tende a tirar as parábolas do seu contexto de origem. E nós precisamos entender em qual contexto de origem ela foi dita. Não podemos desassociar ou tornar elas 2 elementos distintos. Se a gente fizer isso, a gente vai, por exemplo, entender a parábola do bom semeador como a parábola do mau semeador. Como que alguém sai para semear, um bom semeador, e semeia no meio das pedras, no meio dos espinhos? Então a gente precisa ter em mente que, apesar do Novo Testamento foi escrito na língua grega, ela tinha todo um pensamento da Palestina, um pensamento judaico. Então nós precisamos entender essas parábolas no seu contexto de origem, no específico, no qual Jesus pretendia falar alguma coisa e no qual ele disse, e também entender que tinha todo um pensamento da Palestina, um pensamento judaico por trás daquela intenção, daqueles ensinos.